mulher lá no comércio local e pagou ali para ela o aluguel da casa dela, que estava atrasado. O Mombrano falou, mas como que eu iria ficar sossegado sabendo que aquela pobre senhora, de 80 e poucos anos, estava ali passando necessidade e eu com dinheiro? E assim aqueles investigadores contaram vários casos ali. E no finalzinho, né, perguntaram para o Mombrano, mas de onde você arrumou esse dinheiro? O Mombrano falou, olha, eu vejo o rosto das pessoas, senhoras idosas, que me dão seus dízimos, sem eu nunca ter pedido, me dão seus dízimos. Dízimo. Então Mombrano usava esse dinheiro do dízimo para isso também, para ajudar alguém que Deus dirigisse num caso de necessidade. Mas hoje essas pessoas falam que não deve fazer isso porque é errado pela mensagem e usam Mombrano ainda para dizer que é errado fazer tal coisa. Vamos agora para algumas outras mensagens. Já estamos quase encerrando esse assunto. Outra hora estaremos voltando com esse mesmo assunto, com mais mensagens, porque o tempo aqui já está quase esgotado. Vamos agora para a mensagem. O pecado imperdoável. O pecado imperdoável. E eu desci e trabalhei durante a depressão, e eles trouxeram os seus dízimos. Ao invés de ficar com isto e não trabalhar, eu coloquei meu próprio dízimo e minhas ofertas. O Mombrano colocou o dízimo e a oferta dele. E dinheiro, e construímos o tabernáculo aqui. E foi construído com a ajuda de pessoas que me deram para meu sustento. Eu trabalhei e coloquei isso de volta no tabernáculo. E essa é a razão pela qual eles chamam de tabernáculo Brana. O nome não tem nada a ver com isso. Se fosse chamado tabernáculo negro, chamado de qualquer coisa que quisesse, não teria diferença alguma. É apenas um pequeno lugar que Deus nos dá para repousar nossas cabeças. Então Mombrano construiu o tabernáculo de Jacksonville com dízimo. Agora esses homens vêm dizer que não pode construir eles interpretam, isolam um parágrafo ali na frente e esquece todos os outros parágrafos de Mombrano. Será que eles conseguem alinhar os parágrafos de Mombrano, como estão fazendo aqui agora? Pela graça de Deus, não que nós somos alguma coisa, mas é somente alinhar a mensagem. Mas isso mostra o quê? Mostra o que eles têm no coração. Esse amor pelo prêmio da justiça, como o Balaão, né? Amava o prêmio da justiça. Eles queriam mais dinheiro, mais poder financeiro. É isso, esse mesmo espírito hoje enganando esses grupos que se diz da mensagem. Enganando esses grupos. E o Mombrano diz bem claro na mensagem, o único lugar provido por Deus, né? Vocês que dizem que crê nessa mensagem, quando vocês colocarem um homem como líder, esse é o dia que vocês morrerão, se tornarão denominação e morrerão. Quando vocês colocarem homem como seus líderes, esperando que eles confirmem a palavra de Deus. Nós precisamos de que homem nenhum confirme a palavra de Deus. O Espírito Santo já confirmou a sua palavra na vida do irmão Brana, com sinais e maravilhas, mostrou que ele é a boca de Deus desta era. O que ele fala é o amém final, a conclusão para o eleito, para a noiva. Mombrana é o nível de fé da noiva, não é pastor, mas sim o Mombrana. Deus vindicou ele. Deus vindicou ele como esse nível de fé da igreja. Abandonando tudo, parágrafo 25. Abandonando tudo, parágrafo 25. Vamos ver o que é que o Mombrano diz nessa mensagem. Parágrafo 25. E agora, Pai, nós oramos por essa igreja. Nós estamos tão felizes que esse lugar, quando nós lemos lá atrás, nos dias primitivos, onde os cristãos eram tão odiados que nem mesmo podiam ter uma igreja. Eles eram tão pobres que eles não podiam construir uma. E se eles tivessem isso e vissem essa, e tivessem a oportunidade, e agora hoje ver grandes e boas estruturas sendo levantadas, limpas, onde pessoas podem vir e adorar a Deus,
Nós somos tão gratos por isso e pelo sacrifício que as pessoas com seus dízimos e ofertas fizeram as igrejas com os dízimos e ofertas. E esses homens vêm e falam que não é para fazer isso, que o Mamãe não ensinou. E isso, estamos ensinando isso aqui. Será que eu estou ficando louco? Né? Eu estou vendo aqui um homem falar que, né, que eles estão construindo igrejas com dízimo e ofertas, e isso é maravilhoso, né? Usando o dinheiro do dízimo para fazer, né, para construir. E o próprio Mombrana construiu. Como que esses homens podem dizer que não se deve fazer isso? Não deve fazer, não deve levar o dízimo para a administração da igreja fazer. Ou pular o pastor e... Não, tem que ser por ordem. O dízimo tem que ser levado na mão do ministro, do pastor, para ele administrar. Isso sim, é uma ordem. A ordem divina é essa, levar o dízimo para o pastor. A pessoa não pode pegar o dízimo e entregar lá na igreja para os administradores, mas a ordem correta é isso. O dízimo vai para o ministro, é ele quem vai administrar esse dízimo. Você entende isso? Então tem a coisa correta, a ordem correta, mas eles não, eles interpretam, torcem isto e falam que não podem. E assim os ministros estão hoje usando o dinheiro, pegando todo o dinheiro para eles, guardando todo o dinheiro, juntando bens materiais e não usam para a obra de Deus. Eles não usam para a obra de Deus, evitam, escondem e falam que o Mombrana ensinou isto. E não usam de forma alguma, pega o dízimo ali, não passam para ninguém, não colocam na obra de Deus, não fazem nada com o dízimo. Está essa coisa caída aí, esses grupos estão caídos, irmão. As pessoas não gostam que a gente fala isso, mas é a coisa que está tão claro, esses grupos estão caídos, apóstatas, se apostataram. E João Batista chamou eles de raça de víboras. Raça de víboras. E Jesus, quando veio, falou o quê? Vocês são filhos do diabo, por isso quereis fazer a vontade deles. Foi isso que Jesus falou. Mas hoje eles não querem ouvir isso. Mas isso é assim do Senhor, se tornar denominações caídos, tão piores que as denominações tradicionais. Eles também são denominações. E são piores ainda. Piores. Olha o que eles fazem. Ensinar tal baixaria, tal imoralidade como essa. Dizer que o dízimo é totalmente, exclusivamente do ministro. E que ele não pode usar isso para a obra de Deus. O Mombrana falando completamente o contrário aqui. E agora hoje ver grandes e boas estruturas sendo levantadas, limpas, onde pessoas podem vir e adorar a Deus. Nós somos tão gratos por isto e pelo sacrifício que as pessoas, com seus dízimos e ofertas e contribuição, têm edificado esta casa para o Senhor. Infelizmente, não está sendo feito isso hoje. Não está sendo feito isso hoje. Em vez desses povos dar esse dízimo para quem de direito, no lugar certo, não. Estão dando para esses corruptos. Não estão dando dízimo para construir igreja. Estão dando para esses homens viver uma vida de conforto, uma vida de bonança material, uma vida tão baixa, tão valorizando essa coisa social, e vivendo acima de toda uma vida social, acima dos demais. Então esse dízimo não está sendo falado desse povo aí hoje, porque esse povo, esses pastores caídos, esses anjos caídos, né, não usam o dízimo para isto, mas o verdadeiro sim. E é assim que o eleito poderá identificar os verdadeiros pastores. Os verdadeiros pastores andarão no rastro do Mombrana, seguirão o exemplo de vida do irmão Brana, que usava o dízimo para a coisa correta, não para ele mesmo, para juntar bens materiais. O irmão Brana, quando morreu, não tinha casa, não tinha nada em seu nome. Nada. Ele jamais usou o dízimo, a oferta, para juntar bens materiais. Então os verdadeiros pastores serão identificados através disso. Eles usarão o dízimo para a obra de Deus, para o reino de Deus, como o Mombrana nos ensina. Estaremos lendo também aqui sobre os dízimos. O Mombrana usava o dízimo para quê? Para o evangelismo também. E era o principal
o principal lugar que Mombrana aplicava o dinheiro era no evangelismo. No evangelismo. Restauração da árvore noiva. Restauração da árvore noiva. 25. Parágrafo 25. Restauração da árvore noiva, parágrafo 25. Agora, os índios, lá não haverá nenhum centavo em dinheiro. Como vocês sabem, eu nunca tiro ofertas em minhas reuniões. E eu não pego dinheiro. Mas a igreja aqui está patrocinando aquela reunião aos índios. Alguns do seu dinheiro, de dízimo e coisas irão para pagar, para trazer essa mensagem de salvação e libertação para aqueles pobres e letrados índios. Depois de tudo, eles são os americanos, vocês sabem. Nós somos os estrangeiros, vem? Nós viemos e tomamos isso deles e queremos. Eu não posso lhes dar de volta a sua nação, mas eu posso lhes dar as esperanças em Cristo, que nos colocará juntos como uma irmandade algum dia, em uma terra onde não há luta, e tomando a terra um do outro. Isso será uma terra, terá espaço para todos. Eu estarei agradecido quando o tempo chegar, se todos os que amo estiverem salvos e prontos naquele dia, usando o dinheiro do dízimo para evangelizar os índios. Olha que coisa maravilhosa, né? O que não seria feito se todo esse dízimo fosse usado da maneira correta? Né? Que maravilha seria! Essa mensagem estaria para todo mundo já. Mas hoje, o que é que eles que estão espalhando para o mundo? Só heresia, dogma, credo, aumentando, negando que o Filho do Homem, Jesus Cristo, manifestou nessa era em carne humana outra vez, usando Mombrana, lógico. Negando a manifestação do Filho do Homem em plenitude corporal, negando o dízimo verdadeiro, negando que o líder da igreja é a palavra e não o pastor. Ah, o pastor é o líder enquanto estiver com o Espírito Santo, quando estiver sendo guiado pelo Espírito Santo, pela palavra. Por quê? Porque o verdadeiro líder da igreja é a palavra, e não o homem. O verdadeiro líder é a palavra. No momento que o pastor nega a palavra, que ele recua e nega alguma palavra, não toda, o diabo é astuto, ele não faz para você negar toda, basta negar uma palavra, não pregar ela 100%, pregar só 99%, pronto, negou a palavra. Então nesse momento aquele grupo passa a ser denominação, e é hoje que vemos isso acontecendo, está em toda parte, né? Os grupos têm se tornado denominações, filhas da grande prostituta, e o fogo irá consumir e destruir a todos. Mas vamos continuar aqui, né? Eventos modernos são esclarecidos por profecia. 189. Cadê aqui? Amigo, vocês que desceram por esse corredor e depositaram essa oferta ali faz pouco, gente que alimentou meus filhos e os vestiu, gente que colocou do seu dinheiro, que vocês ganharam com dificuldade em uma salva, sabe para onde isso vai? Isso me ajuda a ir ao exterior, aos pagãos, que nunca ouviram nada acerca de Deus. Isso é o que eu faço com cada centavo. Cada centavo, Mombrana tinha isso, meus irmãos, cada centavo que ele ganhava, e Mombrana era um ministro, ele fala, aquele senhor ali do México, que o filhinho dele foi curado ali, e queria dar o dinheiro para Mombrana mandou ele dar ali para o hospital, ele falou, não, esse dinheiro tem que ir para ministro, e Mombrana falou assim, eu peguei aquele dízimo dele porque o ministro é ordenado a pegar os dízimos. O Mombrana pegou o dízimo, porque o Mombrana era um pastor, era um pastor ministro também, mas hoje não. Hoje esses homens, para enganar o povo, dizem que Mombrana não era pastor, ele era profeta. Por isso que ele podia viver uma vida correta e não pegar o dízimo. Mas nós não, nós podemos pegar. Mas o Mombrana era um pastor também, um pastor profeta, ele é o pastor da era. Do mesmo modo que Elias foi o pastor daqueles dias de Acabe, do rei Acabe ali, ele é o pastor de toda a era, até de Isabel ele era pastor. E hoje também o Mombrana é o pastor de toda a era. Pastor de toda a era. E por isso que ele pegou o dízimo daquele irmãozinho ali. Todo o dinheiro que vinha para ele, é o que ele fala aqui. Isso que eu faço com cada centavo. Deus é meu juiz aqui. Eu uso para evangelismo. Aqui estão alguns dos meus. O homem está sentado bem aqui agora, que está na tesouraria de minha igreja.
Eu recebo $100 por semana e isso é tudo. O restante disso vai para patrocinar reuniões no exterior onde não podem ir. Então ele usava cada centavo para isso, para levar o evangelho, a verdadeira mensagem ao mundo. E é isso que cada verdadeiro ministro deveria fazer, levar essa mensagem da manifestação do Filho do Homem, Lucas 7,30, Malaquias 4,5,6, que é a mesma coisa, que é Deus em carne humana nessa última era. Mas o povo só vê um profeta, só consegue ver uma porção da palavra hoje. Não consegue ver que foi a plenitude que se manifestou nos dias do irmão Brana. A plenitude de Deus. Deus é plenitude corporal. Vamos agora continuar aqui e vermos aqui para onde Deus tem um caminho provido. 4, 5, 6. Deus tem um caminho provido. 4 e 5. E agora, enquanto eu estava agora mesmo, meu irmão e Billy e alguns que estavam de pé ali fora me disseram que havia fundo adequado, suficiente para pagar todas as dívidas. Eles pagaram o aluguel da igreja e o jornal e os zeladores da igreja e a música e todos os anúncios dos jornais, o programa radiofônico, tudo foi pago até esta noite. Acho que tiveram o suficiente, de modo que isso deixa a oferta de amor da noite para mim. Isso eu sempre tentei conservar, como vocês sabem, reputação sobre o dinheiro. Nós não fazemos isso. Se não há o suficiente para cuidar das coisas, então eu tiro de minha oferta de amor. E a oferta de amor eu nem mesmo aceitaria se eu não fosse um homem pobre e tivesse que viver com o restante de nós vive. Se eu pudesse trabalhar e ainda realizar essas reuniões pela nação, eu nunca mencionaria uma oferta de amor para mim mesmo. Só que as despesas sejam pagas, é tudo o que requeremos. E não tem sido assim apenas em Louisville. Tem sido assim em todo o mundo. E enquanto eu viver e Deus me ajudar, permanecerá dessa maneira. Dinheiro não ando buscando dinheiro. Estou tentando fazer com que o povo creia no Senhor Jesus Cristo, para a sua salvação, para a sua cura. E seus dízimos e assim por diante, que vocês colocaram nessa semana passada, foram para esse propósito, dízimo para esse propósito, pagar todas essas coisas que você viu ele falando, pagar o prédio, pagar todas as coisas aqui, o jornal, o fundo suficiente, pagar todas as dívidas, né? Pagar com o quê? Com os dízimos. E seus dízimos e assim por diante, que vocês colocaram nessa semana passada, foram para esse propósito. E domingo à noite, eles geralmente, ou na última noite, no encontro, seja o que for, se for uma semana ou 2 semanas, 10 dias, ou seja o que for, eles tiram uma oferta de amor para mim. E se houver um tanto aí que irá diretamente para as missões estrangeiras, talvez meu secretário e outros que cuidam do dinheiro e assim por diante, estejam sentados presentes agora, e minha esposa e outros que sabem que essa é a verdade, e o Todo-Poderoso, qual é o nosso juiz, sabe que essa é a verdade. Então, agradecemos a vocês por tudo que tem feito. Tá vendo, irmão? Essa história que o dízimo não é para ser usado para comprar, para fazer igreja, para missões, só para os ministros, é mentira. Esse povo estão mentindo, estão enganando as pessoas, e as pessoas estão crendo neles, achando que são ungidos do Senhor. Irmão, ungido do Senhor, quem é ungido do Senhor? É quem tem a coluna de fogo, irmão. Somente um entra na coluna de fogo, diz Mombrano na mensagem, o desvelar de Deus. Somente Moisés entrou na coluna de fogo. Hoje esses homens vêm com essa história de coluna de fogo está com eles, o filho do homem está com eles. Mentira, irmão. Mentira, é só um homem que entra na coluna de fogo, não um grupo, é somente um indivíduo. E o Mombrano foi vindicado, a unção está sobre ele. Cuidado, irmão, cuidado com esses homens, esses falsos ungidos. São ungidos sim, mas são falsos ungidos, porque não tem o Espírito na alma. Se tivesse o Espírito na alma, daria amém a toda a palavra, não enganaria o povo com essas mentiras, para roubar o dízimo deles. Esse dízimo era para ir para Deus, era para ir para os verdadeiros ministros que estão pregando a verdade de Deus nessa terra, os quais jamais usariam esse dinheiro para o bem próprio. Jamais o verdadeiro ministro usa o dinheiro do dízimo para o bem próprio deles, mas usa na obra do Senhor, como o Mombrano tem ensinado aqui. Mas o povo interpreta, torce uma palavra mombrana e engana o povo, e as pessoas não podem juntar a palavra toda. Irmão, vamos juntar a palavra toda de Deus, vamos fazer a palavra entrar em sintonia, alinhar. Você não pode isolar a palavra da mensagem, você tem que pegar e alinhar elas.
E é isso que estamos tentando fazer aqui com a graça de Deus, para quebrar essa heresia de que o dízimo é exclusivo do ministro. Temos que quebrar isso, destruir esse dogma. Esse dogma está levando o povo para a perdição. E se um cego guiar outro cego, ambos cairão no abismo. Não pensa não que eu dou dízimo e não sou responsável por isso. Você está sendo enganado. Está sendo enganado. Se um cego guiar outro cego, não é só o guia que vai para o abismo, não. Ambos, o guia e o povo que estão seguindo esse guia também, ambos cairão no abismo. Então, Jesus falou isso. Vamos voltar para a palavra original, para o ensinamento do irmão Brana. E vamos deixar esses homens, deixar esses falsos. O irmão Brana fala isso na mensagem, em várias mensagens. Naquela mensagem, ordenação de ministro, o irmão Brana fala isso para o irmão ali. Você fez a escolha certa, abandonou o sistema. Você foi lá e falou a palavra, eles rejeitaram a palavra, então você escolheu o caminho correto e foi para o que é correto. Que Deus abençoe cada um de vocês e possa revelar para vocês o verdadeiro ensinamento do dízimo e o verdadeiro ensinamento de toda a mensagem desta era. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus Cristo, amém.